Olá, gente boa! Nós já temos conversado aqui em nosso canal a respeito da diferença entre texto literário e texto não literário. Sabemos que o texto não literário, ele é utilitário, ele é informativo, enquanto o literário, ele de alguma forma nos convida a, a um mergulho na realidade da qual ele trata. Então você lê o texto literário e aquele texto provoca em você sentimentos que você não tinha. Ele provoca pensamentos que você não pensava. E mesmo que você esteja lendo algo relacionado a séculos ou milênios passados, você reflete de uma tal forma como se aquilo servisse para aquilo que você vai vivenciar, fazer, pensar ou sentir dali por diante. E então, tanto os textos que produzimos nas situações cotidianas de comunicação, como o texto literário, se organizam em gêneros. E enquanto os textos não literários se organizam em gêneros textuais ou discursivos que apresentam determinada estrutura, estilo, ou seja, procedimento de linguagem e assunto, o texto literário se organiza em gêneros literários. E os textos literários, eles são divididos em dois grandes grupos: os textos em verso e os textos em prosa. Os textos em verso são poemas. Então, você vai reparar que o poema ele é construído com versos, cada verso correspondendo a uma linha do poema. Textos em prosa são aqueles construídos em linha reta, ocupando todo o espaço da folha de papel e organizados geralmente em frases, parágrafos, capítulos e partes. E, além dessa divisão, há outras classificações que procuram organizar e hierarquizar os textos literários. Nós vimos que os gêneros literários são divididos em dois grandes grupos: verso e prosa. Mas eles também são organizados e hierarquizados da seguinte forma. É claro que há mais de um tipo, né, de classificação, mas a principal, a qual a maioria dos estudiosos recorre, é a arte poética de Aristóteles. Nesse caso aqui, de acordo com essa concepção clássica, há três gêneros literários: lírico, épico e dramático. O gênero lírico já é aquele gênero por meio do qual o eu lírico, a voz de quem fala no poema, que nem sempre corresponde ao autor, exprime emoções, ideias, impressões, né, ante o mundo exterior. Então, no caso do eu lírico, é alguém que está sofrendo, alguém que está alegre, alguém que está refletindo, contemplativo e expressa aquilo no texto em forma de verso, por exemplo. E enquanto no gênero lírico nós temos essa fala no poema expressando o mundo interno do autor, né? Não necessariamente do autor, mas do eu lírico, que pode ser o autor ou não. No gênero épico, nós já temos um narrador que está falando, possivelmente, de alguém na terceira pessoa, enquanto
no gênero lírico, nós estamos falando de sentimentos, pensamentos, abstrações, reflexões, impressões. No gênero épico, geralmente o foco está em ações, em feitos, em fatos heróicos, numa narrativa de algo que as pessoas precisam saber, que a gente precisa contar. Legal? No gênero dramático, nós já não precisamos do narrador. Por quê? Porque a história acontece. É um texto que foi escrito para ser dramatizado, interpretado diante de uma audiência, diante de uma plateia, ou nos tempos modernos, como as telenovelas, em que você não precisa de um narrador para contar. Você apenas acompanha o que vai acontecendo. A personagem, ela vai caminhando, vai vivendo a sua história. Você tem vilões, mocinhos, você tem coadjuvantes e a coisa vai acontecendo. No caso do gênero épico, alguém precisa estar contando ali, passo a passo, o que vai acontecendo. Claro que nos próximos vídeos nós falaremos especificamente do gênero lírico, especificamente do gênero épico e especificamente do gênero dramático, tá certo? Nós ficamos por aqui, lembrando que os textos que produzimos, eles se organizam em gêneros que podem ser textuais ou discursivos, no caso de textos utilitários, e gênero literário, no caso de textos literários, e que os gêneros literários, eles são divididos em dois grandes grupos, verso e prosa, sendo que o verso está relacionado a poemas e prosa está relacionado àquele texto que nós escrevemos em linha reta, com frases, parágrafos, capítulos e partes. E também falamos que dentre classificações que existem, a classificação a qual muitos recorrem é a arte poética de Aristóteles, em que, de acordo com essa concepção clássica, há três gêneros literários: lírico, épico e dramático. Lírico, sentimento, pensamento, ideia, impressão. Gênero épico, ação, feitos heróicos e assim por diante. E dramático, não precisa de narrador. O texto o texto é escrito e a história acontece com as personagens. Aguardo você no próximo vídeo com mais uma dose de língua portuguesa.